Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará, focalizando o tema A Balança de Deus. O profeta Isaías registrou no capítulo 40, versículo 12 de seu livro que Deus tem balanças. Está escrito que Deus mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías fala de Deus como a criatividade máxima. Nenhum ídolo pode ser comparado com o Criador na magnitude das suas operações. A completa futilidade em medir as obras divinas com a palma da mão, o palmo, a medida, os pratos e a balança é apresentada por meio de palavras enérgicas. Deus pôs até no mundo físico medidas que estão além da compreensão humana. Deus, amigo ouvinte, tem balanças, não somente para pesar os montes, mas também para pesar os nossos atos. Os homens querem pesar suas vidas em suas próprias balanças, sem atentarem que somente a balança inevitável de Deus é sempre fiel. Balança é um instrumento que determina o peso dos corpos em relação a certa unidade. É também emblema da justiça. Encontramos no capítulo 5 do livro do profeta Daniel o relato bíblico a respeito de um rei ímpio, um moço dissoluto, cujos atos foram pesados na balança divina e a sentença de morte lavrada e executada naquela mesma noite. Belsazar, o último rei de Babilônia, que no ano 538 a.C. deu seu ímpio banquete, no mesmo lugar, segundo afirmam alguns, onde a Torre de Babel havia sido edificada em desafio a Deus, e onde se havia estabelecido o culto babilônico para suplantar os cultos ao verdadeiro Deus. A festa real foi caracterizada por descuido. O inimigo estava à porta. Por magnificência, com muita gente nobre. Por impropriedade, a presença de mulheres. Por intemperança, bebiam muito vinho. Sacrilégio, usavam os vasos sagrados. Profanidade, desafiavam ao Deus poderoso, e idolatria, louvavam aos deuses falsos. Uma festa ímpia. Muito vinho, profanação, mulheres ímpias, falsos deuses. Belsazar com os seus grandes, ao beberem nos vasos sagrados do Senhor, em honra aos deuses pagãos de Babilônia, afrontaram o único Deus verdadeiro e provocaram juízo contra si mesmos. Assim está escrito na palavra de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem deles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel capítulo 5, versículos 1 a 4. O próprio rei liderou a festa oferecendo bebida para todos. Inflamado pelo muito vinho, Belsazar, num impulso imprudente, ordenou que fossem buscados os utensílios sagrados que seu avô tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia 50 anos atrás, e eles beberam dessas taças. Jerusalém, eles usaram essas taças que foram tiradas de lá, coisa que nenhum outro ousara fazer até então. Belsazar e seus companheiros de festa beberam dessas taças e deram louvores aos deuses de Babilônia, e toda a cidade se entregou à folia. Mas no meio da orgia de embriaguez, subitamente, sem aviso prévio,
a festança deu lugar a um silêncio chocante. Diz a Bíblia que na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Quão grande foi o espanto do rei! Não se via braço, nem mãos, apenas os dedos escrevendo o que ele não entendia. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Aquele homem ímpio, profano e rebelde, não pôde suportar a presença de apenas uns dedos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O ouvinte já pensou sobre o terrível transtorno ocorrido durante aquela festa carnal? Tudo agora era espanto, terror, dúvidas e incertezas. Momentos antes, ninguém pensava que Deus vê todas as coisas e que tem balanças em suas mãos para pesar as nossas ações. O dia do juízo pode tardar, mas vem. Isto é infalível. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Como está vivendo o meu ouvinte? Entregue aos prazeres da carne? Voltou as costas para Deus? Entregou-se às bebidas, ao sensualismo, à imoralidade, à idolatria e à libertinagem? Sua religião para nada vale. Quem sabe você está envolvido no movimento carnavalesco. Diz a Bíblia: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Esta é a advertência de Deus em sua palavra. O verdadeiro servo de Deus não se assenta na roda dos escarnecedores. Tenha cuidado para não ser pesado na balança de Deus. O rei Belsazar não estava inocente. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. Conhecia ele os preceitos sagrados. Há muita gente que conhece a Bíblia, tem-na gravada na cabeça, porém não a praticam. O importante é ter a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. O diabo conhece a Bíblia e a citou diversas vezes quando tentou o Senhor Jesus no deserto. O rei Belsazar desrespeitou a Deus e cometeu sacrilégio ao usar os vasos do templo do Deus vivo para beber vinho e louvar a deuses falsos. Não sabia ele que Deus o estava pesando em sua balança. E estavam lá aqueles mesmos dedos que um dia escreveram as tábuas da lei, lavrando a sua sentença. Mene, mene, tekel, parsim. 4 palavras misteriosas brilhavam na parede. Elas foram escritas na língua dos caldeus. Mas qual era o seu significado? Daniel explicou cada palavra com um significado duplo, cuja interpretação os sábios, os astrólogos do reino, não puderam dar. Mene, mene, significa contado, contado. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, fragmentos quebrados. No aramaico, o parsim, usando a forma do particípio singular peres, fragmentado, Daniel pronunciou o julgamento final. Dividido ou quebrado em pedaços foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Diz a Bíblia que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ele morreu na embriaguez,
entregue aos prazeres da carne e foi para o inferno. Que tristeza! Ele foi pesado na balança de Deus e achado gravemente defeituoso, segundo o padrão divino de medição. Quantos têm tido suas vidas ceifadas em meio às folias do carnaval, porque foram pesados na balança de Deus e achados em falta? Alguém lhes falou do amor de Deus em Cristo Jesus, mas não deram ouvidos. Preferiram a vida de impiedade, de orgia, devassidão moral, e sob a sentença condenatória passarão a eternidade sem Deus, sem fé e sem salvação. Enquanto Deus lhe concede vida e oportunidade, ouvinte, decida estar com Cristo. Deixe o mundo com seus prazeres efêmeros, antes que você seja pesado na balança de Deus. A Bíblia nos afirma: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado de Adão trouxe a separação do nosso Deus. Oremos agora. Pai Celestial, nós te agradecemos pela existência deste programa no ar, neste momento em que o país está entregue ao festim da carne. Nós intercedemos, Senhor, pelos bilhões e bilhões espalhados por esse território, entregues à folia do carnaval. Tem compaixão, ó Deus, salva os perdidos, traz depressa os desviados de volta à tua casa. Vá de encontro aos enfermos, aos necessitados e aos oprimidos e opera a cura, a libertação. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.